bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões, levantamentos, perguntas, apontamentos, comentários que surgem no canal ao longo dos vídeos que nós vamos publicando, normalmente da última semana. Desta vez já se passaram 2 semanas, então nós vamos tomar aquilo que eu acabei entendendo como mais relevante, de maneira que sempre me obriga a fazer novas pesquisas, consequentemente melhorando a minha condição enquanto investidor, e eu, dentro do possível, naquilo que eu aprendi, consigo compartilhar com vocês, e isso também pode ajudar você a melhorar enquanto investidor. Hoje é dia 5 de janeiro de 2025, nós já chegamos então ao vídeo de número 27, neste domingo, agora 9h30 da manhã, aproximadamente. E eu vou começar aqui com essa questão do Carlos Henrique. Ele coloca o seguinte: ó, a Engie recuou bastante. Eu poderia fazer uma análise em relação a esse recuo da Engie. Vamos dar uma olhada aqui aquilo que nós encontramos de relevante. E está aqui nessa notícia, no site da Suno Notícias, onde a gente pode verificar aqui, ó, na parte de negócios, que a Engie Brasil ela foi rebaixada após venda de participação na transportadora associada à gás, conhecida como a TEG. Veja que ela veja a participação aqui de 15%. Essa notícia aqui, curiosamente, ó, ela é do dia 3 de janeiro de 2024, assinada por Giovanni Porfírio Giacomino. Então, ela é aqui, ó, aliás, foi atualizada no dia 3, mas ela é do próprio dia 3, tá? Então vendeu participação de 15% e, consequentemente, teve o rebaixamento. Acredito que foi essa notícia que mais impactou dentro do mercado, fazendo com que houvesse uma regressão no preço da ação. E com relação a olhar para o resultado da Engie, eu vou deixar aqui no final o vídeo onde nós olhamos para o resultado da Engie no terceiro trimestre, e ali tem as minhas considerações em relação à empresa. Ela, não é só a Engie, né, várias empresas elas estão passando por um processo, aí eu só não detectei ainda se isso é um processo que está sendo conduzido para chegar nesse ponto, ou se realmente é uma questão de mercado, que às vezes eu até duvido muito, considerando o nosso país. Mas o que está acontecendo é o seguinte: se fala muito sobre oferta de energia. No entanto, se você for olhar para os bancos no contexto internacional, eles estão abandonando o ESG, ou ESG, ou ASG, como a gente fala aqui no Brasil. Eles estão abandonando justamente por um dos motivos, que é um problema que está vindo com o crédito e também as altas taxas de inadimplência, e que um dos financiadores necessários para isso são justamente os consumidores de energia, por conta de tecnologias como inteligência artificial que demandam muita energia. E essa não seria, ou esse não seria o tipo de investimento associado com a ESG, principalmente na parte ambiental, e consequentemente eles precisam financiar. Então estão abandonando essas alianças ESG para poder disponibilizar recursos para esse tipo de investimento, o que pode ser uma tendência de longo prazo, e a gente tem visto, inclusive, bancos aqui do Brasil também migrando para essa área, né, adquirindo data centers e também apostando aí, e o Brasil, né, como sendo um ponto para esses data centers, uma vez que aqui nós temos recursos interessantes e energia barata. Então, para mim, assim, é um detalhe que será que não está sendo barateado justamente para a venda a preços baixos, para depois isso ser revendido a preço de mercado? É algo para a gente ficar de olho, porque é um cenário que se apresenta. De qualquer forma, me parece que a questão pontual da Engie, o seu recuo, está mais vinculado aí justamente a essa venda, já que é uma empresa francesa, os franceses são apostadores desta pauta ESG, e de alguma forma, né, colocam suas empresas na condição de ter que abrir mão daquilo que não está vinculado com a pauta. No caso, a transportadora associada a gás, me parece que é o caso, uma vez que nós estamos falando aí de um combustível fóssil. Falei demais nessa resposta, não queria que fosse assim, é só porque às vezes a gente precisa contextualizar. Muito provavelmente eu vou acabar fazendo uma análise de cenários justamente para se posicionar dentro de um segmento, de um dos segmentos que é muito importante aqui no canal, que é o caso na parte de energia elétrica. A outra questão, ela veio aqui, ó, do Igor. Igor, fica bem pequenininho para mim, fica difícil de eu ler ali, ó. Igor Arriada. Então aqui, ó, você acredita que a Selic vai ser mantida nesse patamar nos próximos 2 anos? Está perguntando. Então, se você acompanha o canal, você sabe, né? Eu não gosto de trabalhar com previsão. O máximo que a gente faz é projeção. Eu gosto muito de olhar aqui para o relatório Focus, que normalmente eu trago ele semanalmente, ele sai nas segundas-feiras. Ele é concluído na sexta, mas ele é publicado nas segundas-feiras. O último que saiu foi referente ao dia 27 de dezembro e foi publicado no dia 30, ou seja, na segunda-feira, na semana que passou. No caso da Selic,
Veja que para 2025, o que é o relatório Focus? Eles consultam uma série de pessoas que participam desse processo, que estão vinculados a empresas do mercado financeiro, e o sujeito vai dizendo, olha, eu acho isso, ele olha para a taxa futura, ele olha para aquilo que está acontecendo no dia a dia ali da instituição financeira, e acaba dizendo, olha, eu tenho a impressão que vai ser desse jeito aqui. Isso aí vai... É como se a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas é como se a gente, na escuridão, tivesse uma lanterna que está nos mostrando ali os próximos 5 metros. A gente vai olhando, olha, parece que está indo para a direita, então a gente vai indo, mas daqui a pouco era só uma curvinha pequena, agora está indo mais para a esquerda, então o cara começa a nos guiar para chegar lá no ponto final, mais ou menos de acordo com aquilo que se estava imaginando no passo a passo. Então não é para acertar o boletim Focus, mas é para orientar o caminho, essa pequena lanterna. Então veja que eles aqui, no caso de 2025, eles têm uma projeção, ou pelo menos tem uma sensação de que a Selic lá em 2025 vai estar a 14,75%. Hoje está a 12,25%. E depois, lá em 2026, eles imaginam que possa estar, já é um horizonte mais perdido ainda, em 2026, a 11,75%. O que levou eles para isso? Eu não sei dizer, mas é pior do que... Desculpa, eu marquei errado. Eles estão projetando aqui 12%. Tá? Mas é pior do que eles projetaram há uma semana atrás, e pior ainda do que 4 semanas atrás. Então eles pioraram a visão que estaria a Selic. Ou seja, para eles em 2026 estaria muito perto do que nós temos hoje. Tem uma linha bem pessimista do mercado que fala em 15%, e isso ainda tem tendência a se manter justamente por conta de que a condução da economia não é a mais ajustada nesse momento que nós estamos passando. E por falar em economia, nós estamos vivendo um processo muito esquisito no Brasil. Eu nunca tinha vivido isso. Então tem muitas informações desencontradas. Uma delas, veja, claro que atualmente a Globo, o Globo News, não são mais veículos de mídia confiáveis, certo? Então eles vão trazendo o que eles chamam de especialistas. Aqui no caso chamaram um aqui chamado Paulo Feldman, que é um economista da USP. Olha o que ele diz assim, ó, a economia brasileira, de uma forma geral, está bem. Ela teve um crescimento muito grande em 2024, 13,5% do PIB, é um dos maiores do mundo, e aí ele vai falar coisas que ele entende como positivas, mas a gente precisa lembrar que a USP, a partir dali que surgiu, né, pelo menos foi o centro, não dali que surgiu, a ideia surgiu de fora, mas é que se concentrou aquela ideia da Carta pela Democracia. E esses caras aí, muitos deles, alguns até vinculados à FGV, por exemplo, a gente trouxe um vídeo aqui no canal, e o sujeito, os números do governo anterior não eram tão ruins, mas o comportamento do presidente fazia com que a gente tivesse uma visão errada. Bom, mas então se o cara baseia os estudos no comportamento pessoal de quem quer que seja, então ele não está apto a fazer um estudo científico, uma vez que se deixa contaminar por percepções pessoais. Então, a nossa economia, e que pese, por um lado, né, se tenha muita desconfiança e se coloca numa posição negativa, tem outro lado fazendo uma defesa. Eu não cheguei a uma conclusão definitiva sobre isso, mas me parece assim, que não está indo no caminho certo, e a população tem sentido isso conforme a última pesquisa do Datafolha. Portanto, pode ser bem provável que a gente esteja aí para trabalhar com essas taxas de juros para mais, inclusive, no longo prazo, nos próximos 2 anos. Aqui o Edson Lopes pediu para fazer um vídeo sobre a Camil. Na verdade, a Camil, eu já tenho vídeo sobre a Camil feito aqui no canal há muito tempo atrás, né? Mas eu não faço vídeos mais sobre empresas que não estão dentro daqueles setores que nós entendemos como relevantes aqui para a carteira do canal. A gente pode comentar, eu posso passar pelo menos a minha experiência que eu tenho com relação ao que eu faria se eu tivesse interesse numa empresa como a Camil. O primeiro de tudo, eu iria querer saber o que a empresa faz. Então aqui a Camil, lá no seu perfil corporativo, ela conta a história dela, a sua origem, aqui em 1963, na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Itaqui, para você mais ou menos saber, ela está posicionada mais para a parte central norte, a parte mais de cima. Já estive lá em Itaqui. Então aqui ela vai fazendo várias coisas, por exemplo, aqui em 74, pioneira na distribuição de arroz, em 75 inaugura um centro de distribuição em São Paulo, só em 87 começa com comercialização de feijão e aí começa com outras coisas, né? Ela vai adquirindo marcas, Saman, eu não consigo ler direito ali, Tucapel, e aliás é no Chile, né, essa marca, acho que o arroz carreteiro, Açúcar União, tem outras marcas aqui, de sardinha, né, eu acho que é a marca de sardinha, e a Pescar e tal, enfim, com sardinha e tal, e aí tá num ramo de alimentação e na parte de distribuição. Então seriam as primeiras coisas que eu iria saber sobre a empresa. Uma empresa que tem um braço ESG já me geraria muita desconfiança. Sempre que tem ESG, isso
E as empresas no mundo estão pulando fora, as do Brasil estão entrando no RSI e no ESG. Um atraso aí bastante interessante. Outra coisa é a base acionária. Veja que ela tem uma base acionária relativamente pequena, 350 milhões de ações. E aquelas ações que estão no free float, onde você pode comprar na B3, são 95, pouco mais de 95 milhões de ações. Depois eu olharia para o resultado, que eu estou me socorrendo do Status Invest. Estou pegando aqui, né, então, os resultados de 2014 até 2023. Eu olharia para o lucro líquido da companhia. Independente de qualquer coisa, mas é onde eu começaria. Então a gente pode olhar aqui que, por exemplo, de 2014 para cá, a empresa nunca teve prejuízo. Então ela começa lá em 2014 com lucro líquido de 104 milhões, 170, 201. Ela vai crescendo. Tem uma redução aqui de 33% em 2019 em relação a 2018, mas eu não consegui enxergar assim, pelo menos, relevância. Pode ser uma coisa muito pontual. E nos últimos 12 meses, veja que o lucro líquido aqui ele fica em 569. Já é um lucro interessante para uma base acionária relativamente pequena, uma base acionária pequena. E o endividamento da companhia é 3,14, né, dívida sobre o EBIT, uma companhia tem bastante endividada. Aí você precisa entender qual é a mecânica do negócio, o que ela adquire de dívida para aquilo que ela promove em termos de crescimento. Se você for ver, tem que fazer uma relação, né, quanto evoluiu o dólar, porque a gente está falando de commodity, com relação ao crescimento da empresa. Não parece que foi uma empresa que cresceu muito rapidamente, uma empresa que cresce devagar. E depois eu veria o que a Camil ela paga em termos de proventos. Né? Veja que a ação está aqui a R$ 5,65. Ela tem um preço baixo, mas ela paga 4,57% de proventos. É abaixo dos 6% que eu procuro aqui no canal. Portanto, quando chegou nesse ponto aqui, eu teria descartado a empresa. O Tércio aqui está me perguntando, né, qual a ligeira opinião sobre a Bradespar. Eu tenho um vídeo sobre a Bradespar. Eu vou deixar o vídeo aqui no final, tá? Então, é o segundo vídeo que eu me comprometo, né? É o terceiro trimestre da End, e agora, como me posiciono em relação à Bradespar. É um vídeo de 5 meses atrás, vou deixar aqui para que o Tércio possa dar uma olhada nesse vídeo, ali eu conto direitinho como é que eu enxergo a Bradespar. O Leandro Silva, qual sua opinião sobre o setor de saneamento? Isso eu teria aqui no caso, a Copasa, na carteira aqui do canal. Hoje, não, nos dias atuais não. Quando começou esse atual governo, que lá atrás, se a gente voltar para 2022, nós olhamos, por exemplo, tinha um candidato, o presidente Bolsonaro, e ele tinha um plano de governo. Se você entrar no site do TSE, lá tem o plano. Então eu trouxe aquele plano de governo e comentei sobre ele aqui no canal. Mostrei direitinho, passo a passo, tudo, e como ele enxergava. O outro candidato, que é o atual presidente, ele não tinha um plano. Ele tinha um descritivo, lá estava em 140 itens, se eu não estou enganado, escrito item a item, distribuídos em, se eu não estou enganado, 21 páginas. E não é que não dissesse nada com nada, eram coisas genéricas. E, consequentemente, ali a gente já via que era um governo que não tinha plano. Escreveu qualquer coisa, parece, né? Ficou essa ideia. Escreveu qualquer coisa e colocou lá. Isso aí, a mim, gerou muita desconfiança. Então, eu resolvi fazer uma redução dos setores e trabalhar só com bancos, porque esse governo sempre privilegiou bancos. Última reunião da FEBRABAN, depois que foi entregue esse pacote, né, que deveria implicar em redução dos gastos do governo, onde o mercado não gostou, inclusive de lá para cá foi quando o mercado mais caiu nos últimos tempos, justamente por essas desconfianças, mas na reunião da FEBRABAN, está aqui o ministro da Fazenda se abraçando e de risadinha com banqueiros. Então, o setor de banco, historicamente, foi privilegiado por esse governo. O próprio atual, né, presidente do Banco Central, e por quem que ele é apresentado? Pelo presidente do Banco Central passado, que apresentou ele para o ministro da Fazenda, que apresentou para o atual sujeito colocado à frente da presidência. Então tem as reportagens aí, não vou trazer aqui porque a gente não avança sobre a política, mas a gente precisa apenas entender o cenário. Então é um governo que privilegia bancos, então fiquei com bancos. Fiquei também com seguros, porque seguros ele é atinente às pessoas, a proteção das pessoas é outro lado. Então fiquei com a parte de seguros e com a parte de energia elétrica, principalmente a parte de transmissão. Eu não gosto muito da distribuição, e também com a parte de geração, embora nesse momento a geração esteja sendo depreciada do ponto de vista de bolsa de valores, mas na minha modesta opinião, como eu já disse aqui, né, no canal, não sei o que digo, né, tá no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin,
ações na Bolsa de Valores não sobem nem descem, elas são levantadas ou são derrubadas. Então, as geradoras, para mim, não é de graça que elas estão sendo derrubadas. Eu vou trazer aqui num vídeo, talvez até quarta-feira eu faça ele, que é uma leitura de cenários em relação principalmente à geração de energia elétrica. Então eu fiquei com esses três setores. E eu acho que o setor, agora voltando aqui à questão, né, o setor de saneamento, ele é um setor preponderante, ele é um setor resiliente dentro do mercado brasileiro. Nós temos o marco do saneamento básico, que o próprio governo quis mudar, ele quis praticamente extinguir, né, porque ele prevê justamente isso, sendo entregue à iniciativa privada a parte do saneamento. Ele perdeu, porque não tem voto suficiente dentro do Congresso. Se tivesse, teria derrubado. E tem toda uma briga localizada justamente na parte de saneamento, porque tem uma cultura esquisita, né? Onde os caras dizem que a água não é privada, mas não é a água que é privada. Privado é o serviço, é levar a água até as pessoas. Não é pela água propriamente que se está pagando. É desde que se capta a água, se purifica ela, torna ela potável e consumível, e depois se transporta. É por isso que se paga dentro do saneamento. Mas a gente tem essa cultura esquisitíssima dentro do Brasil, de que existem alguns bens aí que não podem ser privatizados. Mas enfim, é uma cultura. Eu também não sou a favor de tudo que é privatização, mas nesse caso específico não vejo por que não pode conviver iniciativa privada com serviço público. Onde é viável o serviço público que se tenha, onde é viável a iniciativa privada que se tenha, dependendo de cada situação. Mas, enfim, então eu vejo que é um setor ainda que vai passar por muitos percalços, principalmente no governo como esse, e consequentemente eu não tive que olhar. Na parte de telecomunicações, que é outra resiliente também, eu não gosto muito, simplesmente eu não gosto. Então eu prefiro ficar com essas três que eu disse, bancos, seguros e elétricas, e neste momento eu não estou olhando para essas empresas de saneamento e nem outras resilientes, como é o caso, né, de telecomunicações. Então, no momento, para esse tipo de governo, eu não teria uma empresa de saneamento na minha carteira. Inclusive, a Copasa é uma ótima pagadora de proventos, né? Se fosse só isso, né, ela com certeza ingressaria na carteira do canal. E a outra pergunta vem mais ou menos na mesma linha, do Leandro Silva, opinião sobre o Bradesco, nos atuais preços, eu teria na carteira do canal. Eu teria o Bradesco, pelos mesmos motivos que eu acabei de falar, né? O setor bancário é um setor a ser privilegiado. Bradesco e Santander, eles têm um problema hoje, que é justamente os créditos que foram concedidos, são créditos que está gerando inadimplência. Ele é muito voltado para o consumo. Então, a ficar de olho, tanto que eu nem tenho comprado Bradesco, a não ser por excepcionalidades. São dois bancos que precisam, são dois bancões, né, mas eles vão precisar aí fazer uma remodelagem, principalmente diante do cenário econômico que nós estamos vivendo. E aqui nós temos deixa eu só ler melhor aqui, ó, o Lessa Santos, que ele está acreditando no IRB. Ele espera em 5 anos a ação a R$200 no mínimo. Um grande abraço, professor Silas. Ano próspero professor. Para você também, só que meu nome não é Silas, né? Eu não sou professor Silas. Eu sou conhecido como MH. E já fui professor, não sou mais. Né? Já abandonei, não tenho vocação nem pretensão. Minha ideia aqui não é ensinar nada para ninguém, apenas compartilhar aquilo que eu fiz no passado e que deu certo e vem dando certo até hoje. Com relação ao IRB, a R$200, a gente precisa entender que o IRB fez um grupamento de ações, né, de 30 para uma ação. Então a gente teria que pensar da seguinte forma em relação ao IRB. Pegar 200 e dividir por 30, vai dar em torno de R$6. O IRB já teve cotado a R$30 a ação. Mas foi ali por conta daquelas fraudes. Eu trouxe aqui no canal, né, até o CEO da época está sendo condenado a pagar 20 milhões pela CVM, justamente porque ele disse que o Warren Buffett tinha comprado ações, isso impulsionou bastante ações. Depois disso ela caiu bastante, e antes das quedas mais fortes, ela veio se estabilizar em torno de R$3. R$3,50. Depois caiu mais ainda porque dentro do processo de reestruturação, que agora estão dando os primeiros resultados. Eu não iria tanto IRB a R$200, mas eu acredito que ele a R$100 para mim faz todo sentido, principalmente nos próximos 2 anos, a partir do momento que começar a pagar proventos. Me parece que faz todo sentido. Eu acho que é onde a ação deve mais ou menos se situar, talvez por uma travadinha esperada aqui para a gente voltar. Mas o que eu estava dizendo é que até lá, até chegar nesses R$3, a ação deve oscilar bastante dentro do preço, dentro da estabilidade que foi colocado. Acredito que o maior salto deve vir a partir do momento que o IRB anunciar o pagamento de proventos. Acredito que isso é bem provável que aconteça no ano de 2025, que é uma das promessas do atual presidente da companhia. E assim, esse foi o nosso vídeo de perguntas e respostas deste domingo, dia 5 de janeiro de 2025. Chegando ao vídeo de número 27, espero que eu tenha respondido todas as questões. Se você achou que alguma coisa ficou em aberto, coloca aqui embaixo que dentro do possível a gente traz aqui no canal e debate sobre esses assuntos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre,
O meu grande abraço.